Pronto, pessoal, agora já está gravando. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim, tá. Então, como já está gravando, vocês já podem registrar aqui os nomes no chat, né? Para a gente não esquecer para a frequência. E o nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje, é o SNUC, né? A gente já falou sobre ele, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. A gente já viu, né? Vocês fizeram a atividade da semana passada, era uma atividade dirigida sobre ele, para vocês saberem como que ele se organiza, alguns aspectos principais, né, da divisão dos dois grupos, nas categorias de manejo. Eu deixei para vocês lá no AVA o link da legislação na íntegra, né? Então, quem tiver curiosidade de ler mesmo a lei, de ver como ela se organiza. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa legislação e principalmente sobre o processo de criação de uma unidade de conservação, né? Então, algumas das coisas que eu vou passar aqui nos slides, a gente já viu, né, de uma forma mais superficial naquele outro encontro, mas daí eu vou só passar para a gente relembrar alguns conceitos e algumas informações que são importantes, né, para a gente entender o contexto depois do processo de criação, tá? Deixa eu colocar aqui para, se eu colocar na tela cheia, eu não consigo ver vocês, tá? Eu deixei aqui em tela cheia para vocês verem melhor, principalmente as fotos, né? Eu fui ilustrando aqui todos os slides com imagens das nossas unidades de conservação aqui no Brasil. Então, vou deixar aqui em modo apresentação, tela cheia. Mas daí, se tiver alguma dúvida, vocês vão precisar abrir o microfone para me chamar, tá? Que daí eu volto e qualquer coisa eu olho o chat, tá certo? Então, pessoal, a gente viu... alguém queria falar? Então, tá, acho que era só para confirmar, né? Vocês já viram, né, o que é o SNUC, que é a sigla para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ele é uma lei federal, né, que foi criada no ano 2000, e depois foi regulamentada em 2002, né? Mas antes da criação do SNUC, muita coisa aconteceu no âmbito das áreas protegidas, né? Nós já estudamos todo esse histórico de criação internacional, desde lá da criação do Parque Nacional do Yellowstone, né, que são essas duas primeiras figuras aqui, duas imagens, se vocês estão lembrados, em 1872, que motivou uma série de conferências, eventos internacionais que começaram a discutir a criação dessas áreas protegidas como a melhor estratégia para a conservação da biodiversidade, né? Só que o Brasil estava em outro contexto, né? Ainda num processo de industrialização, de crescimento econômico, de exploração, né, dos recursos naturais, e a gente só teve, então, a primeira unidade de conservação criada em 1937, que foi o Parque Nacional do Itatiaia, que são essas duas outras imagens aqui da figura, no Rio de Janeiro, né? Foi a nossa primeira unidade de conservação. Vocês viram também e leram, né, naquele artigo que a gente deixou indicado sobre o processo de criação desse sistema de unidades de conservação e outras áreas protegidas aqui no país, vocês viram que foi bastante confuso, né, esse processo de criação. Então, a gente tinha a criação dessas unidades previstas lá no Código Florestal, em 1965, que eram algumas modalidades, principalmente de florestas, né, visando aí a exploração econômica desses recursos florestais, mas também já de algumas áreas protegidas no topo de morro, em torno dos rios, que vieram ser as áreas de preservação permanente. Depois, a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, ela também estabeleceu como um dos instrumentos a criação dessas áreas protegidas. E isso veio a ser consolidado na nossa Constituição, na última, né, de 1988, que está vigente até hoje, que para a gente atingir, né, aquele direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
uma das estratégias era criar as áreas protegidas. Só que o problema, né, apesar dessa situação de a gente ter a previsão de criação de unidades em várias leis diferentes, ainda tinha um outro problema, porque cada uma dessas leis eram vinculadas a um órgão diferente. Então, lá, quando vocês leram lá aquele histórico, vocês viram que tinham leis que eram vinculadas ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Interior, e aí, depois, né, posteriormente, ao Ministério do Meio Ambiente, que só foi criado em 1985. Então, era uma bagunça em termos de organização legal. E o SNUC, ele tenta resolver esse problema, né? Só que ele só foi criado nos anos 2000. E antes disso, várias unidades de conservação já tinham sido criadas aqui no país, né? Com base aí nessas legislações que já existiam. Então, a categoria de parque era vinculada a uma legislação, tinha uma outra lei que falava para criar áreas de proteção ambiental, o Código Florestal trazia lá as categorias de floresta, então era uma bagunça, né, para a gente conseguir administrar isso. E a própria criação do SNUC, ela não foi simples, né? A gente viu lá quando a gente estava ainda nas aulas presenciais, que a gente teve um processo para a criação desse sistema, né? Que ele começou lá na década de 70, com uma primeira proposta do plano, que depois teve algumas complementações, né, em 82, e só depois da criação do IBAMA, em 89, é que o IBAMA e a FUNAP elaboraram uma proposta, um projeto de lei para começar a tramitar, né, e se tornar mesmo uma lei vigente. Vejam que desse processo do projeto de lei até se tornar uma lei, passaram-se anos, né? De 89 até o ano 2000 ficou tramitando isso no Congresso. E um dos principais motivos, né, para a gente demorar tanto tempo para conseguir aprovar essa lei foi que o Brasil inovou quando pensou nas categorias de manejo. E ele criou duas categorias que são específicas, eram até o momento, né, específicas aqui do Brasil, que eram as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, baseado lá na luta dos seringueiros, né, liderada por Chico Mendes, e que começaram a fazer esse movimento e essa pressão para que a gente pensasse em categorias diferentes aqui para o Brasil, que permitisse a permanência das comunidades tradicionais, né, para que eles conseguissem manter o seu modo de vida tradicional dentro de uma unidade de conservação. Então, esse próprio conceito, a gente vai ver daqui a pouco aqui na lei, o próprio conceito de população tradicional, ele sofreu muito processo de ajuste, né, durante essa tramitação, e esse foi um dos motivos que levaram a lei a demorar tanto tempo, né, para se tornar vigente. E aí, em 2002, alguns pontos do SNUC foram regulamentados, né, porque geralmente quando sai uma política nova, ou uma lei mais abrangente, ela precisa de detalhamentos, né, de explicar como vai acontecer, quais serão as responsabilidades de cada ente, né, da federação, como que vai ser aplicado, que recurso, da onde que vão vir os recursos, precisa daí de um regulamento específico para cada um desses pontos. E foi essa a história do SNUC, né? Ele demorou para ser construído, ainda apresenta, né, muitas falhas. Esse ano ele completou 20 anos, então houveram uma série de reportagens, de documentários, de especialistas, né, relatando os 20 anos desse processo. A gente sabe que ainda tem muito que avançar, mas a gente está num momento, né, político e econômico também do país, em que a gente precisa deixar de lado as críticas para poder defender o que a gente conquistou até agora, porque o SNUC está ameaçado também com as políticas do novo governo, né? Então, mesmo com todas as lacunas que ainda ficaram e com os processos que a gente tem para aprimorar, agora está sendo o momento de defender o que a gente tem, né? Para a gente não retroceder
assim como está acontecendo com outras legislações ambientais. Então, a gente viu que o SNUC ele vem conceituar o que é uma unidade de conservação. A gente já viu esse conceito. Então, são áreas com características relevantes, né, para serem protegidas, não é qualquer área. Elas precisam ter um objetivo delimitado, os limites definidos, né, a partir de critérios técnicos, e todo um regime especial de administração que é feito através do plano de manejo, que a gente vai ver um pouquinho hoje também, para conseguir garantir e cumprir os objetivos de proteção e conservação. Então, aqui vocês já viram essas fotos também, né? A gente tem 3 unidades de conservação: o Parque Nacional Serra da Capivara, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e a região de Bonito, que é uma RPPN, uma reserva particular. Vou precisar sair aqui do modo de apresentação, só para aceitar a Ana, está entrando. Daí aproveito para ver aqui se está tudo bem. Tem alguma dúvida até agora? Não? Então, eu vou seguir aqui. Então, a gente viu o conceito, viu também que... eu não lembro se eu já tinha deixado esse slide para vocês, mas a gente já tinha falado sobre isso, né? Que o SNUC também define o que é a conservação da natureza, o que é o conceito de conservação. E aqui ele deixa bem claro que é o manejo, né, dos recursos naturais feito pelos seres humanos, mas compreendendo a sua preservação, a manutenção, a utilização sustentável e, quando for o caso, a restauração e recuperação dos ambientes naturais, para que esses ambientes possam oferecer os benefícios, né, maior benefícios para os seres humanos. E aqui a gente está falando tanto de benefícios diretos, né, como, por exemplo, os recursos naturais em si, para produzir, né, todos os nossos bens e serviços, a água, o alimento, mas também levando em consideração todos aqueles benefícios dos serviços ecossistêmicos, que às vezes podem parecer benefícios indiretos, né? Como, por exemplo, o serviço de polinização, o serviço de regulação do clima, né? Tudo que a gente já viu nos encontros passados. Pessoal, fica muito ruim se eu deixar a apresentação assim, nessa tela? Não, prof, dá para ter noção do que está acontecendo. Então tá aí, porque tem algumas pessoas ainda entrando, e daí eu preciso ficar saindo toda hora. Eu vou tentar deixar assim, se ficar muito pequeno, daí o que tiver que dar um zoom, eu amplio para tela cheia, tá bom? Beleza. Então, esse é o conceito de conservação, e ele trouxe uma questão bem interessante, que já é bastante vinculada com o conceito de desenvolvimento sustentável, que é pensar nas gerações futuras, né? Então, a gente precisa conservar a natureza, todos os recursos, fazer o uso sustentável para produzir os benefícios para nós mesmos, né, seres humanos, para satisfazer as nossas necessidades, mas também das gerações futuras, né? E garantindo a sobrevivência de todos os seres vivos, né? A gente não pode pensar em fazer o manejo dos recursos naturais só pensando nos seres humanos e aí esquecer dos outros seres vivos. A gente precisa fazer um processo integrado, né? Em que a gente, claro, tenha os benefícios para nós humanos, né? Mas sem prejudicar as outras espécies. Esse seria o conceito, né? O que está no papel, o que seria ideal para a conservação da natureza. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês as fotinhos de algumas unidades de conservação de uso sustentável. A gente tem aqui a reserva extrativista do Mandira, que é uma reserva referência aqui no Brasil, que trabalha, né, com os marisqueiros, com o pessoal que produz, né,
oscas, mariscos de forma sustentável aqui no litoral de São Paulo. Tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que fica na Amazônia. Também é uma referência aqui no Brasil. Essa é uma para vocês não esquecerem o nome, porque eles sempre abrem bolsas e abrem vagas para técnicos em meio ambiente, para gestores ambientais trabalharem lá na reserva. Eu tive um colega meu da gestão ambiental que trabalhou com geoprocessamento lá na reserva. Foi uma experiência bem interessante, e daí ele compartilhava, né, as experiências. Essa imagem aqui é de um hotel flutuante que eles têm lá. Então, além de fazer o manejo lá dos recursos naturais, né, integrado com a comunidade, a própria comunidade se capacitou para receber turistas. E daí eles criaram esse hotel flutuante aqui no meio do rio, para as pessoas que estão buscando, né, se integrar com a natureza. É como se fosse um refúgio mesmo lá. É bem interessante, e tudo isso é gerido pela própria comunidade. E um exemplo de uma RPPN, uma reserva particular, que pelo SNUC ela é de uso sustentável, mas elas são praticamente geridas como proteção integral, né? Que é o exemplo do Salto Morato, aqui em Guarapuçaba, né? Aquela cachoeira, acho que alguns de vocês conhecem, né? Se a gente tivesse em momentos presenciais, essa era uma das unidades para a gente conhecer no final do ano, que a gente tem uma boa parceria lá com a Fundação Boticário, mas fica anotado na agenda para uma próxima, né? Mas acho que vocês devem conhecer Salto Morato. E aí o conceito de preservação, que é um conceito mais rigoroso, pensando na proteção a longo prazo de espécies, de habitats, dos ecossistemas e, consequentemente, dos serviços ecossistêmicos, né? Que são áreas já que não permitem o uso direto dos recursos naturais. Então, a categoria que é mais restritiva em relação a isso, no SNUC, são as reservas biológicas. E aí, eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês, da Reserva Biológica de Canela Preta e a Reserva Biológica do Atol das Rocas. Vocês já devem ter visto essas imagens, né? Pelo Google. Então, a gente tem 2 exemplos, né, de reservas terrestres e marinhas, que só permitem uso indireto. Então, ela é bem restritiva, ela nem permite visitação, é só pesquisa, mesmo científica, e as atividades de manejo na unidade. Então, ela é bem restritiva porque são ambientes bastante frágeis e bastante ameaçados, né, que precisam dessa proteção mais rígida. E outra categoria que é do grupo de preservação, né, ou de proteção integral, mas ela não é tão rígida, são os parques, né? Os parques não permitem a presença de seres humanos, de populações tradicionais no seu interior, mas ele permite a visitação, né? Eu coloquei aqui um exemplo do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, né, que abrange toda a parte da Floresta da Tijuca, ali onde está o Cristo Redentor, que é uma das mais visitadas do país, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu, que também é super visitado, dessa categoria, e os nossos aqui no litoral, né? O Parque Nacional Santilher-Lang, o Parque Nacional do Morumbi, que a gente vai trabalhar com mais detalhes nas próximas semanas, né, nas nossas unidades daqui. Mas, então, esses 2 conceitos estão bem definidos e eles são importantes para a gente entender todos aqueles objetivos das unidades de conservação que a gente já viu, né, de maneira breve, naquele encontro passado. Só vou passar aqui de novo, porque eu destaquei o último objetivo do SNUC, que é proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e a sua cultura e promovendo-a social e economicamente. Esse aqui, pessoal, foi um dos maiores avanços que a gente teve em um sistema de áreas protegidas no mundo. Só que, como a gente comentou ali no processo de criação dessas unidades, isso foi bastante complexo, né?
porque houve muitas críticas a isso, né? Muitas pessoas que defendiam que essas áreas que podiam ser manejadas, elas não deveriam ser, então, unidade de conservação, a gente deveria chamar de outra coisa, mas não, né? O grupo de técnicos e especialistas e pessoas influentes, né, que estavam defendendo a proposta do SNUC, eles garantiram que não, a gente precisava inovar, que o Brasil ele tem características diferentes. A gente não pode simplesmente copiar um modelo que foi adotado nos Estados Unidos, que foi adotado na Europa ou em outras regiões do mundo, porque a gente ainda tem muitas populações tradicionais, a nossa dinâmica é diferente. Então, a gente conseguiu aprovar o SNUC com esse objetivo, apesar de todos os conflitos. E, por isso, o Brasil passou a ser referência em gestão de áreas protegidas, justamente por essas inovações, por entender que as comunidades tradicionais, elas são parceiras da conservação e da proteção. E lembra quando a gente viu o histórico internacional, que a própria IUCN, que era aquela organização internacional, ao longo do tempo, ela foi mudando a percepção. Antes, eles achavam que o ideal era tirar o ser humano de próximo dessas áreas protegidas. Depois, eles começaram a ver que isso se tornou mais conflituoso. E a própria visão internacional já mostrava que essa era a tendência. E aí o Brasil conseguiu consolidar isso no seu sistema. Só que, vejam só, dos itens do SNUC que foram vetados, um veto que foi bastante significativo foi o próprio conceito de população tradicional. Porque, deixa eu ampliar aqui para vocês verem, o conceito que estava descrito na lei, né, eram lá grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo no mínimo 3 gerações em algum determinado ecossistema que historicamente reproduzem seu modo de vida, independência do meio natural. E, na hora de fazer a aprovação do SNUC, ele foi vetado. E nas razões do veto, eles explicaram que o conteúdo é tão abrangente, o conceito ficou tão abrangente, que aí a gente poderia incluir toda a população humana. Toda a população brasileira poderia se inserir nesse conceito de população tradicional. Mas se a gente for pensar, não é isso mesmo? A gente não é a nossa população não é uma mistura dos imigrantes, né, dos colonizadores com os povos daqui. Então, o conceito era isso mesmo, né? Só que, claro, ele foi vetado, e aí, por conta desse veto, toda vez que a gente vai criar uma unidade de conservação de uso sustentável, tem conflito. Porque aí um considera que população tradicional é uma coisa, o outro considera outra, e muitas vezes essas medidas acabam indo até para a justiça para a gente conseguir definir. Mas, de certa forma, foi um avanço, apesar do veto, o objetivo de garantir a sobrevivência dessas populações está lá. E a gente precisa fazer cumprir esse objetivo. Dúvidas até aqui? Deu para entender esse processo? Vocês estão aí? Estamos sim, professora. Deu para entender, sim. Obrigada, Maria. Senão eu acho que eu estou sozinha aqui, falando sozinha. Obrigada, Lohane, Ana, Maia, responderam ali. Então, tá bom. Então, eu vou seguindo, tá? Qualquer coisa, vocês vão parando. Bom, então, para atingir todos aqueles objetivos, né? A gente criou, o SNUC dividiu as categorias de manejo em 2 grupos, 2 grandes grupos, que são os de uso sustentável e os de proteção integral. Os de proteção integral são 5 categorias e de uso sustentável 7 categorias. Aqui as flechinhas indicam a maior restrição com o símbolozinho de mais e a menor restrição com o símbolozinho de menos. Então, das de proteção integral, a gente vê que a flechinha está indo para cima. Então, quer dizer que a reserva biológica é a mais restritiva. Depois dela está a estação ecológica. Depois vem o Parque Nacional, porque o Parque Nacional ele já permite, né, a visitação, esse uso indireto.
E aí a gente tem as menos restritivas nesse sentido, que são os monumentos naturais e refúgio de vida silvestre, que são bem focados à fauna, né? Algum ambiente específico ali para reprodução ou para algum modo de vida, né? Algum período de vida de alguma espécie específica. Ou, no caso dos monumentos naturais, eles podem ser monumentos mesmo, né? Paisagens, que são importantes para a gente proteger, tá? Mas são categorias não muito comuns ainda de serem criadas, né? A gente vê mais as três aqui de cima. No caso do uso sustentável, a flechinha está ao contrário. Então, quer dizer que a APA, as áreas de proteção ambiental, elas são as menos restritivas, depois vem Floresta Nacional, Reserva Extrativista e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que só existiam aqui no Brasil, né? Foram as duas categorias endêmicas que a gente chama, né? Que só existe aqui. Depois, Reserva de Fauna, Área de Relevante Interesse Ecológico e, por último, a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, quer dizer que a APA é a menos restritiva e a Reserva Particular a mais restritiva, tanto que algumas são gerenciadas como se fossem proteção integral, né? Que elas nem permitem o uso direto, mas isso, como ela é particular, vai depender muito do proprietário e do plano de manejo que ele criar, mas a princípio ela permite manejo dos recursos naturais, vai do interesse do proprietário. Mas aqui a gente tem, então, as 12, né, 12 categorias divididas nos dois grupos. E aí, como a gente já falou, né, o objetivo das categorias de proteção integral é preservar a natureza, lembrando do conceito de preservação que a gente viu ali. Então, ela só permite o uso indireto dos recursos. Então, o que é o uso indireto? É a contemplação, a pesquisa, a visitação, mas não permite consumo, coleta de algum recurso, dano ou destruição dos recursos naturais. Então, é bem característico dos parques, né? Como a gente viu aqui. Aqui nos exemplos, que alguém está entrando, eu coloquei aqui um. Deixa eu ver se está aparecendo. Opa. O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, né, duas imagens, tanto o Parque das Aves quanto a área de uso público lá nas Cataratas, tem esse mirante, né, que é bem conhecido, e aqui uma atividade de pesquisa científica, em que você tem a permissão, né, de resgatar os animais, fazer as pesquisas, mas depois devolver ele para o seu ambiente natural. Tanto que nesses casos, para a gente conseguir fazer esse tipo de pesquisa, a gente precisa ter uma autorização, né, do ICMBio e do IBAMA, um cadastro do IBAMA também. Então, ela só permite uso indireto. No caso das de uso sustentável, ela já tem outro objetivo, que é compatibilizar a conservação com o uso sustentável desses recursos naturais. Então, ela permite a coleta, o manejo, o comércio desses recursos, mas de acordo com um plano de manejo que seja sustentável. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, né, de reservas extrativistas, aqui o caso emblemático, né, das seringueiras lá na Amazônia, aqui o pessoal que trabalha com pesca, marisco, né, e aqui projetos, né, desenvolvendo, que fazem o manejo dos recursos naturais. Então, elas têm objetivos diferentes, né? E juntas, elas formam esse mosaico de unidades de conservação que a gente tem no Brasil. Então, a gente vê aqui no mapa, né? Se vocês já viram essa figura várias vezes, em que a gente tem o verde mais escuro, as de proteção integral, verde mais claro, as de uso sustentável. Tem alguns tons de verde que estão diferentes, é porque elas se sobrepõem em alguns casos, né? E daí o tom de verde ficou diferente. Mas vejam que o SMUC, ele incentiva que a gente crie esses mosaicos, que essa uma unidade se integre com a outra, formando corredores biológicos, né? Porque vocês lembram lá daí das aulas de ecologia, né? Que não é interessante a gente ter fragmentos protegidos sem nenhuma integração, porque aí você não permite, né, tanto a passagem da fauna, né, de uma área natural para outra, mas você também fica naquele núcleo sozinho e você não permite essa interação
e o próprio fluxo dos serviços ecossistêmicos. Aí o que acontece? Se você não tem relação com o entorno, aquela área está totalmente ameaçada, né? Lembra que quando a gente falou lá no início sobre o conceito de biodiversidade, que a gente falou da importância não só da diversidade de espécies, que é o que a gente lembra quando fala de biodiversidade, mas também da diversidade genética, né? Da diversidade desses fluxos ecossistêmicos. Se a gente tem áreas protegidas sozinhas, desintegradas, elas tendem no futuro a perderem a importância biológica, né? Porque elas passam a ser lá um fragmento sozinho. Então, o SNUC incentiva que a gente crie corredores da biodiversidade. E aqui, no nosso caso, né, do litoral do Paraná e litoral de São Paulo, a gente conseguiu criar um mosaico de unidades de conservação para proteger principalmente a região aqui da Serra do Mar, que hoje a gente chama da Grande Reserva da Mata Atlântica, que eu vou falar também mais especificamente sobre ela no nosso próximo encontro. Tá? Mas a ideia é que a gente crie. Só que vocês conseguem perceber que a gente tem esse mosaico aqui na nossa região de Mata Atlântica, né? Paraná, Santa Catarina, um pedacinho, e São Paulo, e a gente tem bastante esse mosaico aqui na região da Amazônia. Mas em outros biomas, as unidades de conservação são muito pontuais, são pequenos fragmentos. E pensando do ponto de vista mais nacional ou mais global, a gente tem biomas muito ameaçados, né? Principalmente aqui Cerrado, Caatinga, o próprio Pantanal, que a gente tem visto agora sofrendo com os incêndios. Então, quando a gente ouve esse discurso que está tudo preservado, que não pode, que o Brasil, o próprio presidente falou isso esses dias, que o Brasil é o país que tem mais unidades de conservação do mundo, é mentira, né? Essa informação não é verdadeira, e é só a gente olhar o mapa aqui que a gente vê como tem biomas extremamente ameaçados. Então, a gente não pode reproduzir esse tipo de informação, né? E aí, apesar de cada grupo dessas de proteção integral e o uso sustentável terem seus objetivos próprios, o SNUC, se vocês viram lá o link que eu deixei da lei, vocês vão ver que, depois dei uma olhadinha quem não viu, só para saber como que é a estrutura, né? Claro que lei, vocês estão com ela ali à disposição, né? Vocês não precisam decorar exatamente, saber número, nada disso, mas é importante vocês conhecerem como que ela se estrutura. E lá no SNUC, cada categoria tem um objetivo específico. Então, a da estação ecológica, preservação da natureza e realização de pesquisa. Esse é o objetivo de uma estação ecológica. De um parque nacional, é a preservação dos ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica. Então, são áreas que têm potencial do turismo ecológico. Seguindo aqui, né, as de uso sustentável. Uma floresta nacional, por exemplo, o objetivo é o uso múltiplo dos recursos florestais e pesquisa científica pensando nesses métodos de exploração sustentável. Agora, uma reserva de fauna, o objetivo é o manejo econômico e sustentável de recursos faunísticos. Então, vejam que cada uma tem um objetivo. E o SNUC deixou isso bem claro. Para quando a gente for criar uma nova área, a gente vê identificar qual o objetivo que a gente pretende criar essa área e escolher a categoria certa, tá? Aqui tem um pesquisador que ele criou essa tabelinha que é muito interessante, que faz uma comparação do que pode e o que não pode em cada uma das categorias. Então, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Tem as 5 categorias de proteção integral e depois as 7 de uso sustentável. Então, ele criou aqui, né, qual que é posse ou domínio, se é propriedade particular ou pública. Então, a sigla PU é pública e PAR é particular. Então, vejam que a maioria das unidades de conservação, elas têm domínio público. Só pode ser particular a reserva particular, né, do patrimônio natural, que o nome já diz, ou monumentos naturais, refúgios de vida silvestre,
áreas de relevante interesse ecológico, que podem ser áreas particulares e públicas, e as áreas de proteção ambiental. A área de proteção ambiental é um exemplo que a gente vê aqui, né, vivencia isso, porque no nosso litoral do Paraná a gente tem duas grandes APAs, a APA de Guaraxaba e a APA de Guaratuba. As duas juntas, elas abrangem praticamente todo o litoral do Paraná. E a maioria de nós, né, não aqui de Paranaguá, porque o centro urbano do Paranaguá ficou fora dessas APAs, mas a maioria dos moradores do litoral, eles moram dentro de uma APA. Então, fica bem claro da gente lembrar que a APA permite propriedade particular. Agora, visitação pública. Todas permitem, com exceção da estação biológica e da reserva biológica, que só permitem pesquisa científica. Agora, todas as outras permitem visitação, assim como todas as categorias do SNUC permitem pesquisa científica. Então, isso aqui também é bem importante, porque a gente ouve muito, né, muitos discursos falando que as áreas ficam lá intocadas e que não tem nenhum benefício, né, para os seres humanos ou para a questão econômica em si. E é mentira, né, porque a gente só tem duas categorias que são restritivas e não permitem visitação. Em todas as outras, a gente pode explorar o turismo científico, ecológico e as atividades de uso indireto, assim como pesquisa científica. E aí, em relação à ocupação humana, todas as de proteção integral não permitem ocupação humana, mesmo que seja de comunidades tradicionais, elas não permitem porque não é esse o objetivo delas. Agora, as de uso sustentável permitem. A menos restritiva é a APA, então permite tanto populações tradicionais quanto populações urbanas, né? Que é o nosso caso aqui no litoral. Mas em outras categorias, por exemplo, Floresta Nacional, Reserva Extrativista e a RDS, que é de Desenvolvimento Sustentável, permite a presença das populações tradicionais, tá? Então, isso daqui é um enorme avanço no sistema brasileiro e que virou referência no mundo todo, em que a gente consegue mesclar categorias que são bem restritivas e áreas bem frágeis, que a gente precisa mesmo de uma zona múltipla de proteção, mas a gente conseguiu mesclar isso, criando esse mosaico com unidades de uso sustentável, que permita aí a permanência do modo de vida tradicional de todas essas comunidades, né? Os ribeirinhos, os agricultores familiares, pescadores artesanais, né? Os cipozeiros, enfim, todas as comunidades que a gente tem aqui e povos indígenas e tradicionais, né? Então, é uma inovação aqui do nosso sistema. Dúvidas, pessoal, até aqui? Alguma dúvida sobre o que pode, o que não pode em cada uma das categorias? Por enquanto, tudo tranquilo, professora. Ficou bem explicativa essa tabelinha. Tá bom, então, Duda. Isso é uma questão, pessoal, tão importante, porque aqui no litoral, principalmente, as pessoas nem fazem ideia de quantas categorias e unidades de conservação a gente tem. As pessoas ainda têm a visão, assim, de que só existe parque, né? Tanto que algumas nem usam esse termo, área protegida ou unidade de conservação, falam que é um parque, né? E o SNUC, ele é tão abrangente, a gente tem tantas possibilidades, e a gente precisa romper ainda com esse discurso, né? Que é, assim, um reflexo de toda aquela bagunça nas leis que tinham antigamente, mas desde o ano 2000, a gente já tem 20 anos, né, para ter aprendido com tudo isso e ter rompido aí com esses conflitos, né, que a gente tinha antigamente. O problema é que os nossos próprios governantes, eles não conhecem todas essas categorias, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho uns exemplos aqui para vocês de criação de unidades, e daí a gente vê assim quanto absurdo que acontece por conta da falta de conhecimento mesmo da lei e das possibilidades que o SNUC traz, tá? Se não ficou nenhuma dúvida agora, eu vou passar então para o processo de criação de uma unidade de conservação, mas daí qualquer coisa a gente volta, tá? Se surgir alguma dúvida aí ao longo da apresentação.
Então, o próprio SNUC, a própria lei, ela define como, quais são os processos legais para a gente criar uma unidade de conservação. Então, uma unidade, uma área protegida dessa modalidade, ela é criada por um ato legal, que pode ser uma lei, um decreto, né? Principalmente decreto, é o mais comum. A gente tem alguns casos, né, bem específicos, de unidades que foram criadas por lei. E aí um exemplo é o nosso Parque Nacional Saint-Hilaire-Land, a Duda descobriu isso, né, Duda, durante o Conservatório, que o Parque Nacional Saint-Hilaire-Land, aqui no litoral, né, principalmente ali em Matinhos, mas abrange outros municípios, ele foi a primeira unidade do Brasil a ser criada por lei. Qual que é a diferença? Quando você cria por uma unidade de conservação por lei, ela tem toda aquela tramitação, né? Na Câmara de Deputados, depois vai para os senadores, depois volta até ir para o veto ou não, ou aprovação da presidência. Tem todo esse processo, se é um caso de uma lei federal. Se é estadual, o mesmo processo ocorre em nível estadual, né? Na Assembleia Legislativa, aí tem a discussão, vai para o governador assinar ou não, e no município a mesma coisa, passa pela Câmara de Vereadores, pelo prefeito, assim por diante. Então, esse é um processo bem mais complexo, mas, ao mesmo tempo, ele permite a discussão da criação dessa unidade em várias instâncias. Quando a gente cria por decreto, aí as câmaras, né, tanto a Câmara dos Deputados como dos vereadores, ou a própria Assembleia Legislativa do Estado, eles têm essa autonomia de criar. Então, é um processo legítimo também, né, mas é menos complexo. Então, a maioria das unidades são criadas via decreto, tá? Ela deve ser, esse ato legal, a lei ou o decreto, ele é o último passo do processo de criação. Porque antes disso, a gente tem que ter estudo técnico, a gente tem que ter uma consulta pública, principalmente para aquelas comunidades, aquela população que vai ser afetada pela criação da unidade de conservação. A gente tem que definir o local exato, a dimensão, os limites que são mais adequados para aquela unidade e, principalmente, qual a categoria que a gente vai criar. Isso aqui está descrito no SNUC, na lei, tá? Eu só transformei aqui numa linguagem mais simples para a gente avaliar, mas isso são artigos da lei. O SNUC também estabelece que é obrigatório fornecer informações inteligíveis à população local e às outras partes interessadas. O que isso significa? Tem que ser informação clara, acessível, as pessoas têm que entender como que aquela criação de unidade de conservação vai afetar ou não, né, ou vai afetar de forma negativa ou positiva a sua vida. Eles precisam ter acesso à informação. Essa consulta pública, ela só não é obrigatória no caso das estações ecológicas e das reservas biológicas, que são aquelas duas categorias mais restritivas e que não permitem visitação, né? Elas são áreas que têm essa vocação para preservação, para proteção dos recursos naturais, e aí não é obrigatório, mas é uma boa prática que a gente consulte, né, essas populações tradicionais. A gente teve um caso aqui no litoral do Paraná, que foi a criação da Reserva Biológica Bom Jesus, há pouco tempo, ela é recente, que era de uma área do antigo Banestado. Lembram? Vocês não vão lembrar, né? Mas vocês devem ouvir sobre o Banco Banestado aqui no estado. Era uma área deles, né? E o banco faliu, eles tinham uma série de dívidas com fiscais, e daí eles passaram essas propriedades para o poder público, e o poder público não tinha o que fazer nessas áreas, né? Não tinha outro fim para isso. Aí foi feito todos uns estudos técnicos, né, delimitação da área, e ela se tornou uma reserva biológica. Só que no entorno da reserva biológica, a gente ainda tem algumas comunidades tradicionais. Como a lei não obriga a realizar consulta pública, o processo se torna mais difícil, né? Mas hoje em dia a gestão da reserva
tenta fazer essa aproximação das comunidades. Elas não estão inseridas, né, na área da reserva, mas existem alguns conflitos ali que depois a gestão precisa dar conta, né? Então, a gente precisa ter estudos técnicos, a consulta pública, e depois desses dois resultados, a gente cria esse ato legal, né, que pode ser um decreto ou lei. Então, nos estudos técnicos, tem que estar bem definido a localização, a dimensão, limites e a categoria escolhida, e na consulta pública, todas essas informações para a população. Vejam que isso o SNUC traz a partir do ano 2000. Antes do ano 2000, não existia essa obrigatoriedade em lei e essa preocupação de a gente consultar a população. Elas eram criadas, né, com base nos interesses ou nos objetivos aí do poder público, ou no caso das RPPNs do poder privado, sem consultar a população, porque não existia essa obrigatoriedade. Por isso que aqui no litoral, principalmente, né, mas em outras regiões do Brasil, a gente ainda tem tantos conflitos envolvendo unidade de conservação, porque elas foram criadas antes do SNUC. Então, não existia esse processo participativo que tem hoje. Só que é errado a gente dizer que o processo está igual como era antes, que não deve ser feito consulta pública, ou que deve ser feito só por formalidade, porque não é o que a lei diz. A lei diz que o processo tem que ser participativo. Agora, o problema é quem aplica a lei, que ainda tem essa visão antiga, né, de criação de áreas protegidas, e que não percebe que quanto mais participativo for o processo, menos conflito você vai ter depois, né? É uma forma de você evitar isso. Mas a gente sabe que ainda existe, né? Em relação aos estudos técnicos, existe mais uma ferramenta, que é esse mapinha que vocês também já viram em outras aulas, que é o próprio mapeamento do Ministério do Meio Ambiente, que estabelece áreas prioritárias para conservação. Então, eles fizeram uma escala, né, de prioridade, em que o amarelinho é prioridade alta, laranja muito alta e vermelho extremamente alta. Então, vejam que as extremamente altas estão justamente nos fragmentos que a gente tem ainda, né, fragmentos florestais e os remanescentes da vegetação nativa, que ainda não estão protegidas. Se a gente, agora não vai ficar tão boa aqui a qualidade, mas vou só dar um zoom aqui para vocês verem o litoral do Paraná, para verem que tanto a parte terrestre quanto a parte marinha, ela está no mais alto grau de prioridade para a conservação, porque justamente é onde sobrou mata atlântica e vegetação nativa, né? Então, quando a gente vai pensar em estudos para criar novas áreas protegidas, esse mapeamento deve ser levado em conta. É claro que estamos no momento que toda a criação de áreas protegidas está praticamente parada, né, todos os processos, porque o governo federal não tem interesse em criar novas áreas. Então, infelizmente, esse processo ficou estagnado. Na verdade, desde o governo Temer, né, a gente já tem uma estagnação aí na criação de áreas protegidas, e agora a gente está tentando defender o que a gente criou, né? A gente não está conseguindo criar novas e ainda tem que defender as que a gente criou. Mas só para vocês verem que a gente tem ferramentas, inclusive, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, para direcionar a criação dessas áreas. Quais áreas são relevantes do ponto de vista biológico, né, da biodiversidade, para a criação dessas áreas? A gente tem esses instrumentos, tá? Em relação à consulta pública, no regulamento do SNUC, né, naquele decreto que regulamenta, ele também dá mais alguns detalhes sobre como deve ser essa consulta pública. Então, além de reforçar que toda a comunicação deve ser de forma clara, em linguagem acessível,
Eles falam também em relação ao local da realização da consulta, do horário. Então, isso é muito comum, a gente vivencia, vocês devem estar mais atentos agora, né, a essas audiências e processos de consulta pública, mas, apesar de serem exigidas por lei, os interessados, os empreendedores, ou mesmo os governos aí pensando em criar essas unidades de conservação, eles acharam umas brechas, né, na lei, e eles acabam organizando essas audiências de forma com que ninguém consegue participar. Então, eles marcam em dia de semana, em horário de trabalho, eles agendam num local super formal, no teatro municipal, na sala de reuniões do prefeito, em locais super formais que já impedem, né, eles já inibem a participação das populações e nossa mesmo, né, sociedade em geral. E aí, quando vão fazer a apresentação da proposta, usam aquela linguagem técnica que as pessoas mais simples e às vezes que nem têm estudos, né, são leigos no assunto, elas não entendem nada e acabam validando um processo, né? Eles dizem lá, a gente fez consulta pública, todo mundo validou, ninguém questionou, mas é porque eles usam essas estratégias para inibir a participação social. No caso, assim, está bem comum e a gente tem acompanhado, são as audiências públicas do Porto de Pontal, né? Já aconteceram alguns anos atrás, né? Elas já vêm acontecendo faz tempo, desde a época que eu estava lá na graduação, a gente participou de algumas reuniões e sempre nesse sentido, da linguagem técnica, de marcar em locais pequenos, pensando em inibir a participação, e aí fazem toda aquela linguagem técnica, daí as pessoas fazem questionamentos, eles cortam, falam que tem tempo, cada um só pode falar 1 minuto. Você já pensou ter que falar com o pescador que já saiu lá da sua comunidade, deixou lá seu modo de vida, suas atividades para ir numa audiência, e daí quando ele quer falar, fala que ele só tem 30 segundos, 1 minuto para falar? Tudo isso é processo, né? São brechas que eles encontraram para cumprir a legislação, mas não da forma como deveria ser, né? E aí tudo isso acaba causando uma série de problemas. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para ficar mais claro, né? Esse exemplo, assim, é absurdo o conflito de comunicação que aconteceu. Ele foi relatado pela Ana Clara, uma colega minha do mestrado, e que fez o doutorado dela ali no SEM, e pesquisou o processo de criação de unidades de conservação brasileira, visitando várias unidades de conservação para saber como foi o processo de criação. E quando ela esteve lá no Parque Nacional de Jericoacoara, vocês já devem ter ouvido falar, né? Porque é aquele parque em que a gente tem a Pedra Furada, as dunas lá que o pessoal visita, tem as redinhas para tirar as fotos, é um cartão postal bem característico do Nordeste, e é uma vila de pescadores. Aí se fosse também um momento presencial, esse era o momento da disciplina em que a gente vinha estudar estudos de caso, e a Ana sempre participa. O ano passado ela veio contar um pouquinho da pesquisa dela e ela relatou isso, mas hoje eu peguei emprestado os resultados da tese dela para contar para vocês. Enquanto ela conversava, né, com a comunidade, eles falaram assim que quando tiveram as consultas públicas, eles falaram que iam criar um parque, que ia ser isso, ser aquilo. E olhem só a confusão. As pessoas de lá, as comunidades... Oi, Maria. Não, é que eu não sei se está para todo mundo ou só para mim, mas aqui a tela tá preta a tua apresentação. Você parou de apresentar, não sei. Ixi, não. Aqui também. Agora voltou. Voltou. Acho que ele entrou em modo espera, sei lá. Pode ser. Voltou aí, então. Vou deixar aqui para vocês verem as fotos. Voltou. Obrigada, prof. Então, vocês nem tinham visto as fotos da Pedra Furada,
as dunas e aqui a comunidade de pescadores, né? Então, quando a Ana ficou lá morando uns dias na comunidade para conversar com as pessoas, e eles comentaram que quando foram fazer essa consulta pública, os governantes, né, e as pessoas lá falavam, né, que vamos criar um parque para lá, parque para cá, e na cabeça daquela comunidade, eles estavam pensando que era um parque de diversões. Olha só a confusão, né? Eles nem sabiam que existia parque, que parque era uma categoria de unidade de conservação. Para eles, na imaginação deles, parque era um parque de diversões. Imagine o conflito que foi, né? Pensar em criar um parque de diversões lá no meio das dunas, né? Em Jericoacoara. Então, isso aqui é um exemplo assim, aqui, bem emblemático da dificuldade, da falha de comunicação quando a gente vai apresentar esses estudos, né? É absurdo, mas isso aconteceu. A população achando que era um parque de diversões e que ia ter um atrativo ali para a região, eles validaram a aprovação, né, a criação do parque, mas eles nem faziam ideia que isso ia ter algumas restrições, né? Na verdade, formas de gestão diferentes, ali, principalmente da pesca na região. Então, é um exemplo claro de falta de comunicação. Um outro exemplo em relação a esses problemas ainda na criação de unidades de conservação foi a própria criação do Parque Nacional Marinho das Ilhas de Currais, que são essas ilhas que quando a gente está ali na praia, né, principalmente ali em Tarubá, em Matinhos, a gente consegue ver lá no fundo, né, nas praias, aquelas ilhas são os currais. Ali é um parque marinho, nacional marinho. Quando fizeram os estudos para criar ali uma área protegida, ela tinha uma relevância, né, biológica, principalmente porque ali é local de aves migratórias, de reprodução de aves migratórias. Então, ela tinha uma importância biológica. É uma área são ilhas que não são habitadas, então não ia ter conflito com a população, mas existe pesca tradicional ali no entorno das ilhas. Então, ali teve uma série de problemas. Primeiro, que quando foi criado o parque, eles avaliaram objetivos de criação, né, fizeram consulta pública, o próprio pessoal ali da UFR Litoral contribuiu bastante nas audiências, mas chegou na hora de criação, todos os limites que tinham sido definidos, toda a discussão técnica que tinha sido feita, deixaram para trás, né? Foi um deputado que fez um lobby ali para a criação do parque, acabou definindo um retângulo lá que pegavam as ilhas, né? Sem considerar a pesca tradicional, sem considerar outras questões de limites, que já causou um grande conflito com os pescadores, e também quando escolheram a categoria. Porque se o objetivo daquela unidade era proteger, né, o tempo de reprodução das aves migratórias, ele não precisava ser um parque, ele podia ser um refúgio de vida silvestre, uma reserva de fauna, que está muito mais voltada aos objetivos daquela área. Mas não, eles criaram um parque. E aí criaram um outro problema, porque o parque, pela lei, ele permite visitação pública. Só que, vocês estão vendo aqui nas imagens, deixa eu tentar dar um zoom, as ilhas são rochosas. A gente tem muita dificuldade para chegar e atracar ali. Não tem trapiche, não tem nenhuma estrutura para uso público. São áreas perigosas para uso público. Então, elas nem deveriam permitir uso público, por conta da característica da região. Mas se criou um parque e agora está um conflito, porque o gestor da área, que é o ICMBio, né, que é um parque federal, ele precisa dar condições para uso público. Veja que problemão causado pela definição de uma categoria errada para a unidade de conservação. E agora eles têm duas saídas, ou recategorizar, né, transformar ela em outra categoria, ou colocar infraestrutura para uso público. Mesmo a pesquisa científica, o pessoal do Centro de Estudos no Mar desenvolve, né, tem um projeto para pesquisa ali, eles têm dificuldade de chegar com os barcos, né? Então,
a gente vê aqui que foi um problema de criação da unidade, né, que poderia ter sido resolvido se eles tivessem ouvido todos os apontamentos que foram feitos durante a consulta pública. E aqui um terceiro exemplo, daí pensando agora um exemplo positivo, né? Porque eu não gosto de apresentar só problemas, eu gosto de mostrar coisas boas, porque senão a gente vai desanimando, né? Então, um exemplo bom de quando a gente ouve a população, a gente cria uma categoria que é relevante para eles e que traz benefícios para todos, tanto para a comunidade tradicional, para a população do entorno e também para a biodiversidade. E um exemplo, né, bem emblemático no Brasil é a reserva extrativista de Chico Mendes, em que os próprios moradores, a própria comunidade, os seringueiros, eles pediram para o poder público proteger a área, porque eles estavam sofrendo ameaças de grandes mineradoras, dos madeireiros, então eles queriam proteger a floresta, porque esse era o modo de vida deles, eles precisam da floresta em pé para retirar a borracha lá das seringueiras. Então, esse é um exemplo positivo. Aqui, nessa imagem de cima, a gente vê os jovens que foram os jovens da comunidade que foram capacitados e eles mesmos ajudam os órgãos federais, estaduais a fazerem a fiscalização da área, né? Então aqui tem uma frase do Chico Mendes que também esse é o Chico Mendes, né? Só para vocês lembrarem, que ele diz que a nossa luta é pela defesa da seringueira, da castanheira, e essa luta nós vamos levar até o fim, porque não vamos permitir que as nossas florestas sejam destruídas. Então, olhem a diferença de quando a gente ouve a população, de quando a gente cria essas unidades num processo participativo, só traz benefício, né? E enquanto a gente tem dois exemplos, só dois, né, mas teriam vários outros para comentar aqui, que esse processo não é feito da maneira ideal, e aí a gente tem uma série de conflitos, né, em relação a isso. Aqui no litoral, vocês já devem ter ouvido, Parque Nacional do Superagui também tem uma série de conflitos, porque ele foi criado antes do SNUC, não consideraram os pescadores artesanais, criaram uma categoria de proteção integral, e tem uma série de conflitos até hoje, né, porque a gente não aplica. Mas nesses casos que foi antes do SNUC, você ainda tem uma justificativa. Agora, dos casos que foram posteriores, aí é falha no processo mesmo. A gente tem como responsabilizar quem participou desse processo de criação. Tá? E aí tem algumas garantias que o SNUC estabelece, dizendo que uma unidade de uso sustentável menos restritiva ela pode ser transformada em parte ou totalmente numa de proteção integral. Agora, o contrário não pode acontecer. Uma de proteção integral não pode virar de uso sustentável, porque você tem que priorizar o maior grau de proteção. Um exemplo bem próximo da gente foi a transformação da floresta estadual do Palmito em Parque Estadual do Palmito. Ela era uma floresta de uso sustentável e ela pode ser transformada em proteção integral. Agora, o contrário não pode acontecer, porque aí você vai estar tirando a proteção daquela região. Uma outra questão, a ampliação dos limites de uma unidade ou a mudança dos limites, ela só pode acontecer pelo mesmo instrumento, no mesmo nível hierárquico que criou a unidade. Então, se a unidade de conservação foi criada por um decreto eu consigo alterar os limites da unidade. Agora, se ela foi criada por lei, eu só posso transformar, reduzir, ampliar os limites por lei. E, no caso da redução dos limites, aí, especificamente, ela só pode ser feita por lei. Por que isso? Porque a gente já sabe, a gente já falou agora há pouco, que quando é por lei, a gente tem que passar por todas aquelas discussões dos grupos técnicos na Câmara, né, dos deputados, vai para os senadores, tem uma ampla discussão. Então, redução dos limites só pode acontecer por lei.
Mas o que acontece, né, que nem todas são flores, e a gente está num momento bem difícil para as unidades de conservação. Sabendo disso, o que o governo atual quer fazer? Mudar a lei, né? Porque ele pretende, tem aqui uma notícia, saiu desde o ano passado, já está essa ameaça, né, de reduzir os limites de mais de 60 unidades de conservação para poder aprovar estrada, ferrovia, portos e aeroportos, né? E fora as mineradoras e agronegócio. Então, a gente está numa luta aí constante de proteger o SNUC, proteger o que a gente tem agora. A gente sabe das falhas do SNUC, mas não adianta falar delas agora, a gente tem que proteger o que tem. E o que tem diz que a gente só pode reduzir por lei. E aí a gente garante esse amplo processo de discussão, né? Só que a gente tem que ficar atento, porque o governo sabe disso e ele está atento e atacando, né, todas as esferas de participação social e mudando as legislações para conseguir viabilizar esse tipo de coisa, né? Dúvidas, pessoal? É bastante informação, né? A gente tem que dar conta de assuntos complexos em pouco tempo, mas tem dúvidas? Estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio? Tudo tranquilo? A Ana e a Isa sinalizaram que está tudo ok. O Vitor também. Então tá, eu vou seguir aqui, sempre tentando trazer esses exemplos próximos da gente, né? Daí fica mais fácil da gente compreender. Então, tem mais algumas coisas que o SNUC estabelece, né? Que são importantes, como a gestão dessas unidades. Então, as unidades de conservação, elas podem ser criadas nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, e ainda algumas categorias permitem a criação em áreas privadas, né, como a gente viu o caso das RPPNs. No caso das unidades federais, quem administra é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, desde 2006, né, quando ele foi criado, que ele dividiu essa responsabilidade com o IBAMA, e aí o ICMBio ficou responsável só pela parte da biodiversidade, dentro da pasta ambiental, né? Então, é ele que administra todas as unidades de conservação federais. Vocês sabem também, né, que o ICMBio também está sofrendo um ataque, né, do governo. A ideia é acabar com o ICMBio, né, e fazer com que tudo volte para um órgão só, que seria, a princípio, o IBAMA, mas que também está sobrecarregado, né, de atividades, então a gente tem mais esse problema para tentar lidar, que é garantir a presença do ICMBio, né, cumprindo suas funções. A gente sabe também que o ICMBio não dá conta, que tem uma série de problemas de gestão, mas os analistas, né, que são concursados e que estão comprometidos ali, eles estão fazendo o possível. Tanto que a gente viu alguns casos, né, eu mostrei para vocês na aula passada, de servidores do ICMBio que foram pessoalmente, né, tentar conter lá o fogo. Teve o caso do Wellington, que foi um servidor que faleceu com as queimaduras, tentando ali no dia a dia dar conta dos problemas, né? Então, é mais uma situação que a gente precisa lidar. E no caso estadual, quem faz a gestão das nossas unidades aqui no Paraná é o antigo IAP, Instituto Ambiental do Paraná, mas que agora ele se chama Instituto Água e Terra, IAT, né? Mas quando a gente vai entrar no site ainda para pesquisar unidades de conservação, ainda tem uns resquícios lá do que era o Instituto Ambiental do Paraná. Na verdade, ele mudou, ele integrou, ele fez esse processo que a gente está querendo, que em nível federal estão querendo fazer, que é a fusão do Instituto de Cartografia, do Instituto de Águas, o IAP, tudo junto num instituto só, né? Pensando aí em reduzir gastos, principalmente, né? Mas, em nível estadual, a gente tem o IAT. E em nível municipal, as unidades são geridas geralmente pelas secretarias de meio ambiente. Aqui eu coloquei só para ilustrar, né, o caso da Prefeitura do Paranaguá, que tem já criado unidades municipais, que ainda não saíram do papel, mas já existe um esforço para isso.
e elas vão ser geridas pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, essas áreas podem ser criadas nas 3 esferas, tá? E para auxiliar esse processo de gestão, a gente tem um instrumento principal de gestão, que é definido lá no SNUC como plano de manejo. É um plano de orientação para como a gente vai manejar aquela área, né? É que, pela definição, ela tem um regime especial de administração, de acordo com os seus objetivos de criação. Então, o plano de manejo, ele é um documento técnico, né, que vai estabelecer todas as normas para o uso e manejo daquelas categorias que permitem dos recursos naturais, assim como o que precisa de estrutura física, como que deve ser a fiscalização, quais são os profissionais requisitados e necessários. Então, ali vai estar definido tudo, como que a unidade deve ser gerida. Esse é um documento fundamental para a gestão das unidades de conservação. E quando a gente cria o SNUC, dava um prazo de 5 anos para, desde o processo de criação, em 5 anos a gente elaborar o plano de manejo. Acontece que muitas das unidades não têm ainda o plano de manejo até hoje. Um exemplo é o Parque Estadual de Palmito, né, que ele foi criado como floresta em 1998 e até agora não tem plano de manejo, né? O Parque Nacional Saint-Hilaire também é uma área gigante que não tem plano de manejo ainda, está sendo elaborado pelos próprios avalistas do ICMBio. Na verdade, é uma pessoa que está tentando dar conta de elaborar esse plano de manejo, fazer ele de forma participativa. Então, é um documento super importante, né? E quando ele existe, ele orienta todas as atividades e ele consegue ser um respaldo também contra atividades de impacto, contra empreendimentos, né, que possam afetar as unidades de conservação. É com ele também que a gente consegue solicitar recursos de compensação ambiental, né, de obras de grande impacto. Então, é um documento fundamental. E nele, bom, aqui na estrutura eu coloquei algumas fotinhas das capas de alguns planos, né, aqui de uma floresta nacional do Ibirama, em Santa Catarina, da Reserva Biológica de Jaru, do Parque Estadual de Ilhabela, em São Paulo, né, que também é uma área bastante visitada. Mas, no geral, o SNUC estabelece que esse plano de manejo ele deve ter um diagnóstico da unidade, né? Ele deve prever o zoneamento dessa unidade. Então, áreas que você pode uma coisa, não pode outra, áreas que são mais restritivas, menos restritivas. Ele deve estabelecer todos os programas de manejo nessa unidade de conservação. Se vai ter programa de educação ambiental, programa de manejo do palmito de Jussara, programa de monitoramento de fauna, enfim, todas as possibilidades de manejo na área. E também ele vai definir os prazos para você revisar esse plano, se ele deve ser revisado em 5 anos, em 10 anos, e assim por diante, né? O zoneamento, ele, então, é um instrumento que deve estar vinculado com um plano de manejo, mas não necessariamente você não pode criar o zoneamento antes, né? Tem algumas unidades que não têm um plano de manejo, mas já existe um esforço de zonear a área. O zoneamento de uma unidade de conservação, ele segue a mesma coisa, a mesma lógica do zoneamento das cidades, em que, por exemplo, aqui em Paranaguá, né, a gente tem uma zona industrial, uma zona residencial, uma zona de comércio, uma zona de proteção do patrimônio arqueológico. Ela divide as zonas e cada zona tem objetivos diferentes, né? Pode uma coisa, não pode outra. O zoneamento da unidade de conservação é a mesma coisa. Ele vai definir o que pode e o que não pode em cada uma dessas zonas, tá? Inclusive, ele vai definir uma zona de amortecimento. A gente já falou desse conceito no encontro passado, mas aqui tem o conceito da lei, né? A zona de amortecimento abrange o entorno da unidade de conservação. Então, é uma forma de você ter um certo controle do entorno, evitando que esses impactos cheguem próximo ao núcleo da unidade. Então, aqui eu trouxe
trouxe um exemplo da Estação Ecológica do Guaraguaçu. A Estação Ecológica do Guaraguaçu fica próxima aqui da gente, né? Então, indo daqui para as praias, sabem, todo mundo conhece ali a ponte do Rio Guaraguaçu, né? Que é o rio maior, que a gente tem aqui indo para as praias. Do lado esquerdo, a gente tem a Estação Ecológica do Guaraguaçu. Aqui na imagem, dá para ver que a gente tem aqui em vermelho a linha da Estrada das Praias, né? Que é a R417. Ela fica numa área mais dentro da vegetação ali natural, porque na beira da estrada ainda tem alguns mapeamentos aqui de propriedades privadas. Então, vejam, aqui é um exemplo que a gente tem os limites da unidade, né, que ela cede aqui o curso do Rio Guaraguaçu, e no interior dessa unidade existe um zoneamento. Então, tem aqui uma zona histórico-cultural, que é uma área de Sambaqui, tem uma zona primitiva, em que a vegetação está bem conservada, então é uma área para a gente proteger de forma mais expressiva. A gente tem uma zona de interferência experimental, que é uma zona que tem interferência de pescadores que usam o rio pequeno como meio de transporte aqui. A gente tem uma zona de uso extensivo, que fica próxima aqui aos lotamentos, ó, tem até uma área de lotamento que tem conflito por conta de outros usos. Então, dentro da unidade, a gente tem esse zoneamento. E o plano de manejo dela também definiu uma zona de amortecimento. Quer dizer que, vocês conseguem identificar aqui na figurinha? Deixa eu dar mais um link para vocês verem. A gente tem aqui em rosinha os limites da estação do Guaraguaçu, aqui o que era a floresta do Palmito, hoje em dia elas foram ampliadas, né? Mas esse é o mapa do plano de manejo. E toda essa área em verdinho, aqui, verdinho claro, seria a zona de amortecimento do Rio Guaraguaçu. Para delimitar essa zona de amortecimento, os especialistas e técnicos, no momento que forem elaborar, eles consideraram toda a influência da bacia do Rio Guaraguaçu. E a zona de amortecimento ficou gigante, né? Então, qualquer empreendimento que seja realizado aqui nessa área, vejam que aqui está a estrada Alexandre Martins, toda essa área entre uma estrada e outra, inclusive a região aqui, ó, do Pontal, né? Prof, Oi. tá muito baixo o áudio. Eu não sei se é o meu computador, mas é que tá muito baixinho. Poxa, Aqui também tá. vocês têm que me avisar, porque é o meu microfone que às vezes... Ah, agora que eu vi que tinha mensagem aqui no chat. Vamos ver se melhorou um pouco? Agora melhorou. Eu vou ficar segurando aqui o microfone, então, até terminar. Tá acabando já. Vocês não entenderam alguma coisa? Ou estava só muito baixo? Querem que eu repita? A Ana falou que só estava baixinho. Deu para ouvir? Larissa quer comentar? Deu para escutar, deu para entender, só tava muito baixinho mesmo. Tá bom. Então tá, a Maia também falou. Então, beleza, eu vou continuar daqui. Então, vejam que a zona de amortecimento da Estação Ecológica do Guaraguaçu, ela diz que toda essa área em verdinho claro, ela deve ter um regime especial, visando que esses impactos não cheguem na estação ecológica, porque ela é uma unidade de proteção integral, da categoria mais restritiva, então a gente precisaria controlar os impactos em toda essa área em verdinho, para impedir que os impactos chegassem aqui. Mas a gente sabe que, na prática, o plano de manejo é desconsiderado. Inclusive, no estudo de impacto da estrada, né, dessa estrada que pretende ser construída em Pontal, eles ignoraram a zona de amortecimento da Estação Ecológica do Guaraguaçu. E o pior é que o gestor da área, ele também claro, ele é o mesmo gestor de outras duas unidades de conservação. Ele gere tanto o Parque Rio da Onça, lá em Matinhos, aqui o Parque do Palmito e a Estação Ecológica, para uma pessoa só gerir. Então, ele já tem uma certa limitação, né? Mas ele também
não tem a prática, né, de questionar esses grandes empreendimentos, de questionar o IARIMA, porque ele não tem uma equipe ali de analistas, né, que poderiam fazer isso, porque a gente tem esse instrumento, que é o plano de manejo, falando que isso aqui deveria ser zona de amortecimento. Então, tem regras específicas para essa área. Tá? Então, esse é mais um exemplo aqui da região, né, para vocês entenderem, então, que a gente tem um zoneamento interno, né, definido lá no plano de manejo, e tem a definição dessa zona de amortecimento. Aqui um outro exemplo, para a gente ir finalizando, é o zoneamento da APA de Guaratuba, da Área de Proteção de Guaratuba. O pessoal aí que mora em Guaratuba, em Matinhos mesmo, pode ser que esteja inserido dentro dos limites da APA. A APA é toda essa área que está pintadinha aqui, né? Então, uma área bem grande, que pega vários outros municípios, e ela foi dividida em zonas de conservação, zonas de proteção, zonas de proteção especial, que geralmente tem algum conflito de uso ali dos recursos, né? E, inclusive, ela abrange outras unidades de conservação. Então, todo o Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang, ele está inserido na APA. Toda a área do Parque Estadual do Boguaçu, aqui em Guaratuba, está inserido na APA. Então, só para vocês verem como que funciona o zoneamento, né, de uma unidade de conservação. Esse zoneamento ele é feito em parceria com a gestão, né? Pode ser contratada uma consultoria para elaborar isso, mas sempre em parceria com a gestão e com a comunidade do entorno. Deve ser assim, né? A lei já estabelece isso, a gente precisa garantir com que na prática isso venha a acontecer, tá? E aí, então, para fechar as informações de hoje, né? É só para reforçar, eu acho que eu já falei em algum outro momento com vocês, que recentemente o Ministério do Meio Ambiente, ele criou um cadastro nacional das unidades de conservação, porque mesmo depois da criação do SNUC, as áreas, todas aquelas áreas que tinham sido criadas antes, elas estavam perdidas em várias leis, em vários decretos, e a gente não tinha um cadastro para organizar todas essas informações. Então, eles criaram o Cadastro Nacional das Unidades, né, que é o CNUC, e eu acho que faz uns 2 anos, uns 3 anos, eles consolidaram essas informações nesse painel interativo. Então, eu acho que eu já tinha mostrado ele para vocês, né, em alguma outra aula, mas vou deixar o link lá no AVA para vocês entrarem e consultarem. Então, eles têm informações da quantidade de áreas protegidas de proteção integral, das de uso sustentável, por bioma, o percentual protegido por bioma. Você pode colocar os filtros por esfera, então quantas federais, quantas estaduais, quantas no estado do Paraná, e assim por diante. Então, eles criaram esse painel interativo já para atingir para atingir algumas das metas dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, e está aqui esses íconezinhos, né, tanto a vida na água como a vida terrestre. Então, já foi uma estratégia, né, para facilitar e atingir as metas desse objetivo. Então, eu vou deixar o link lá no AVA para vocês darem uma olhadinha, né, saberem quais as informações estão disponíveis, porque elas vão ser bem importantes, assim, mesmo para aqueles que não pretendem seguir na área ambiental, né, que vocês pretendem seguir em outras áreas, ou vão trabalhar com outras coisas, mas esse é o contexto aqui na nossa região, né? Em qualquer atividade que a gente vá seguir, a gente tem que saber o contexto em que a gente está inserido. E as unidades de conservação, elas fazem parte aqui da nossa organização territorial no litoral, né? Então, se você vai trabalhar com qualquer atividade, mesmo que não especificamente na área ambiental, você tem que saber aonde estão essas unidades, quais as restrições, quais são as comunidades que vivem ali, o que eu posso ou não fazer. Então, é bem importante a gente saber aonde essas informações estão disponíveis, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha lá. E aí é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou abrir aqui, então, para as perguntas, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário.
sobre o conteúdo de hoje, o processo de criação dessas unidades. Ou se não tiver dúvida, mas puderem deixar um feedback, se ficou legal, se ficou muita coisa. Se vocês conseguiram ver a relação com a leitura que eu sugeri para vocês na atividade passada. Tudo certo? Estou vendo aqui as mensagens no chat. Então, pessoal, se não tem dúvidas, que bom que vocês gostaram da apresentação. Quis deixar ela sempre bem bonita, com várias... E olha só, visitem as unidades de conservação. A gente está numa campanha que se chama Um Dia no Parque, que é uma campanha para incentivar, né? Ela já acontece há alguns anos, e claro que esse ano, com a pandemia, os eventos estão sendo online, e várias unidades de conservação criaram aqueles tours virtuais, criaram uma série de atividades para a gente incentivar que as pessoas visitem as unidades de conservação, né? Porque quando a gente visita, a gente conhece, a gente valoriza ainda mais. E a gente tem áreas maravilhosas aqui no Brasil. Na verdade, a maioria dos grandes pontos turísticos que a gente tem estão inseridos em unidades de conservação. Então, disseminem essa ideia, né? Que as pessoas visitem, conheçam. E daí a ideia de usar as fotos, né? É justamente para estimular isso, a vontade de vocês visitarem essas áreas. Então, se está tudo bem, não tem dúvidas, vou falar rapidinho da atividade. Então, a atividade de hoje, depois do encontro, eu vou deixar... tem 2 links de videozinhos complementares. Na verdade, eles são vídeos de uma série do Ministério do Meio Ambiente que se chama O Valor das Unidades de Conservação para a Sociedade. Aí eu peguei 2 vídeos, eles são curtinhos, um tem 1 minutinho, o outro tem uns 3 ou 5 minutos, para a gente abordar nessa atividade a importância da participação da sociedade nesse processo, tanto de criação quanto de gestão, tá? Então, é só para eu saber se vocês entenderam bem esse processo, vocês vão registrar isso na atividade. E aí, ainda essa semana, eu vou deixar, a gente vai ter uma outra atividade dirigida, que é um material para leitura, que eu já deixei lá no AVA, porque caso alguém quisesse adiantar, sobre especificamente as unidades de conservação do litoral do Paraná. Tá? Então, tem um material lá bem didático para vocês lerem, conhecerem mais as unidades aqui do litoral, porque esse vai ser o tema do nosso encontro da semana que vem, para poder fechar essa disciplina. Tá? Então, essas são as atividades, vocês sabem, qualquer dúvida podem me procurar. E aí, antes de vocês saírem, quem não deixou o nome registrado no chat, não esqueçam, tá? De registrar, porque daí, fechando aqui, eu já faço o controle da frequência. Isso, eu ainda tinha esquecido. Prof, Oi? eu caí algumas vezes e tive que reconectar. Ele fica salvo no chat o que eu já escrevi ou eu escrevo de novo? Fica salvo, Duda. Então beleza. É só para você que cada vez que você entra começa do 0, mas para nós aqui fica salvo. Beleza, obrigada. Então é isso, pessoal. Acho que fechamos por hoje. Obrigada pela companhia, pela participação. Façam as atividades, tá? Qualquer dúvida me procurem, daí a gente se encontra de novo na semana que vem. Tá bom? Beleza, professora, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, então, pessoal. Bom almoço, bom resto Tchau, de Pro. semana. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau. Tchau, Natália. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, pessoal.